Olá, boa noite, tudo bem? Mais uma vez, estamos reunidos no ambiente virtual para mais uma noite de estudos, de reflexões. Sintam-se todos bem-vindos a mais essa transmissão que está sendo promovida pelo Centro Espírita Luz e Verdade, o CELV, que é a instituição que nós temos a alegria de fazer parte. O CELV que fica localizado aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro, na rua Vitor Alves, número 226. A nossa casa, como todas as instituições religiosas, encontra-se fechada nesse momento, né, devido às medidas para conter o avanço do coronavírus. E nós, também, como muitas outras instituições religiosas, espíritas e não, migramos a maior parte das nossas atividades, tudo que foi possível, para o ambiente virtual, para que a gente possa continuar com o trabalho de divulgação, né, de propagação da doutrina espírita, difíceis, principalmente como essa que estamos atravessando agora, né? Que sabemos ser um momento difícil, mas ao mesmo tempo sabemos ser passageiro, né? Vai passar. Então, nós possamos aproveitar esses minutos de reflexão que teremos na noite de hoje para ajudar a acalentar nosso coração, nos manter mais tranquilos, para ir tocando a nossa vida no dia a dia. Então, dando de início uma boa noite a todos, e vamos para início, né? Vamos ler uma página. A página que nós escolhemos está no livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e nós escolhemos o ponto número 119, intitulado Eia Agora. Eia agora, vós que dizeis amanhã. Palavras de Tiago. Agora é o momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido, a dificuldade estará maior, a moléstia terá ficado mais grave, a ferida possivelmente mostrar-se-á mais crescida de extensão, o problema talvez surja mais complicado, a oportunidade de ajudar não se fará repetida, a boa semente plantada agora é uma garantia da produção valiosa no porvir, a palavra útil, pronunciada sem detença, será sempre uma luz no quadro em que vives. Se deseja ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela o teu propósito de reajustamento. Se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora para que a bênção de teu concurso fraterno responda às necessidades de teu irmão com a desejável eficiência. Não durmas sobre a possibilidade de fazer o melhor. Não te mantenhas na expectativa inoperante, quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. A dádiva tardia tem gosto de fel. Eia agora, diz-nos o Evangelho na palavra apostólica. Adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar o Senhor. Então vamos elevar o nosso pensamento ao alto, dizendo: Senhor Jesus, mestre e amigo, mestre de infinito amor e bondade, que nos ajuda, que nos auxilia, que nos orienta, que ilumina o nosso caminho a todos os momentos, procurando nos mostrar, através desses teus emissários benditos, o melhor caminho que possamos seguir, Senhor. E é nos inúmeros erros que cometemos que nós rogamos o teu perdão pelas nossas faltas e que o Senhor possa continuar nos concedendo oportunidades para que possamos nos melhorar, nos ajustar perante a vida, procurar ser cada vez mais pessoas de bem, em busca, mestre, da felicidade e da perfeição, que é o que todos nós almejamos no nosso íntimo. Nesse momento em que estamos atravessando momentos de aflição, de dificuldade, mas que, com a graça dos teus ensinamentos, nós compreendemos serem para o bem da humanidade de uma maneira geral, nós pedimos o teu amparo, principalmente àqueles que sofrem nesse momento, na noite de hoje,
que todos possam receber o bálsamo bendito da espiritualidade boa e amiga, para se sentirem mais reconfortados nas suas dores. Sejam os que sofrem as dores diretamente, sejam os que se dedicam no trabalho bendito do dia a dia, dando seu suor, abdicando do convívio, do contato com a sua família para se dedicar ao bem ao próximo. Que todos possam, Senhor, receber os méritos que lhes são devidos. Muito obrigado, então, mais uma vez, mestre, pela oportunidade do estudo da noite de hoje. E dê-nos licença para iniciar esta reunião. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos e amigas, repetindo o boa noite a todos, né? Imagino que mais alguns tenham ingressado na nossa transmissão, então uma boa noite. E o tema que nós temos para conversar na noite de hoje é um tema intitulado Destinação da Terra, Causas das Misérias Humanas. Ele está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 6 e 7. E esse capítulo 3, é intitulado por uma frase que certamente a maioria, se não todos, já deve ter ouvido falar, que é o "há muitas moradas na casa de meu pai". Mas o que será que quer dizer essa frase, "há muitas moradas na casa de meu pai", e que relação o fato de existirem muitas moradas na casa de meu pai tem com a destinação da terra ou a causa das misérias humanas, que é o que dá título ao nosso estudo da noite de hoje. Então nós vamos analisar, conversar e refletir sobre esses temas nesses momentos em que nós vamos estar juntos. E para começar, nós vamos citar, como é sempre bom fazer, né, nós citarmos as passagens de Jesus quando esteve entre nós na Terra, e a passagem em que ele se refere a esse tema diz assim: "Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais." É uma passagem de João, é uma das mais belas passagens que nós temos. Então, vale muito a pena a leitura do Evangelho de uma maneira geral, mas que quem está com a gente hoje acompanhando esse estudo, que possa depois buscar também a leitura completa desse capítulo, que é uma leitura maravilhosa, né? E aí, nós aqui na Terra, chamados de seres humanos, né? Seres humanos aqui na Terra, muitas pessoas, muitos de nós, têm a tendência de achar que nós somos os únicos no universo, né? Então, pela própria raciocínio lógico, e isso não diretamente ligado à religião ou ao espiritismo, mas o raciocínio lógico, puro e simplesmente, nos leva a crer que essa crença, essa forma de entender, ela não faz muito sentido, né? Porque se fosse para existir vida apenas aqui na Terra, que sentido teria existirem bilhões e bilhões e bilhões de outros planetas no universo, né? E bilhões e bilhões e bilhões, nós estamos falando um número muito pequenininho, considerando o nosso universo infinito. Então, Allan Kardec no Evangelho vem nos dizer assim: ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia em comparação com a de um grande império. Então, o que Kardec diz para nós é que o conceito de humanidade, que aqui na Terra nós nos convencionamos chamar de seres humanos e atribuir a palavra humanidade a nós que aqui vivemos, na verdade Kardec pega essa palavra e expande, amplifica o entendimento dela, nos dizendo assim: com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo, né, os inúmeros planetas do universo. Então nós já
temos aí, nesse ponto, uma quebra de entendimento, uma quebra de paradigma com relação ao que muitas pessoas ainda compreendem pelo conceito de humanidade. E o conceito de humanidade, então, ele vem para nós como sendo o conjunto de todos os seres criados por Deus nosso Pai, todos os seres dotados de razão, todos os espíritos inteligentes, todos nós, de uma maneira geral, e esse nós não se referindo apenas nós que estamos aqui na Terra, mas um nós que se refere a todos os planetas que existem na infinidade desse nosso universo. Então, uma vez tendo entendido isso, nós vamos um pouquinho para dentro da nossa realidade aqui, depois a gente vai expandir novamente, pensando assim, por que então, aqui na Terra, né, a que a Terra estaria destinada? Para que a Terra existe? E aí existe um julgamento muito equivocado que nós, seres humanos, fazemos, porque aqui na Terra nós vemos muitas maldades, muitas atitudes ruins, misérias, enfermidades, tanta coisa de ruim que existe na Terra atualmente, e quando nós dizemos atualmente, nós não estamos nos referindo apenas ao momento que estamos vivenciando, né, com relação à doença, ao vírus, ao coronavírus, que na verdade nada tem a ver com a maldade do mundo, é um benefício de Deus para nos corrigir, que nós compreenderemos com o passar do tempo, mas olhando de uma maneira geral, a humanidade, os seres humanos aqui da Terra ainda estão muito enraizados com a parte das maldades, das más paixões, do mau uso das faculdades de que dispomos, não é? E aí isso acaba levando as pessoas a criarem uma visão pessimista acerca do planeta Terra de uma maneira geral. Então, muitas pessoas entendem a espécie humana de uma maneira geral como sendo uma espécie de seres onde predominantemente impera o mal. Mas isso tem uma explicação. Só que o problema é que esse tipo de entendimento faz com que muitas pessoas acabem não conseguindo visualizar as coisas boas que existem na Terra, as inúmeras coisas boas que existem na Terra, e chegam até a negar a existência de Deus, porque uma vez que não compreendem as coisas boas que existem na Terra, elas consequentemente entendem que se não há nada bom, não tem como existir um Deus que seja bom se a Terra se encontra constantemente nesse ambiente turbulento como ela é, né? E aí a explicação para isso ela existe, porque a Terra ela é um mundo considerado ainda como de expiação e provas. Nós falaremos um pouco mais à frente sobre isso, né? Mas a Terra ela é considerada um mundo de expiações e provas em transição. E o mundo de expiações e provas, ele se caracteriza como um tipo de mundo, um tipo de planeta, onde as pessoas que lá habitam ainda estão muito presas aos valores, aos prazeres e às sensações que a matéria proporciona, né? Com uma dificuldade muito grande de perceber os valores que são realmente importantes, que são os valores morais e os valores espirituais, né? Então, a gente já tem aqui um entendimento a respeito que começa a nos dar uma noção de por que a Terra é como é. Na verdade, a Terra é como é porque ela é, nesse momento, um ponto, um local onde as pessoas vão ainda muito enraizadas com sentimentos ruins para trabalharem para se melhorar. Mas aqui ainda não é o local onde a gente vai encontrar o bem e a paz. Mas a gente vai ainda esmiuçar mais esse ponto. Então isso começa a nos ajudar a entender de que a Terra não é um lugar que tenha sido renegado por Deus. A Terra está no ponto que ela tem que estar,
em toda a obra da criação, exercendo o seu ponto de equilíbrio em toda a obra de Deus nosso Pai. Então, como nós falamos, a parte do bem e o mal estão tão mesclados, e o mal ele acaba sendo tão evidenciado e tão difundido que as pessoas não conseguem visualizar as coisas boas e chegam até a negar a existência de Deus. É aquela metáfora que a gente usa do copo meio cheio e meio vazio, né? Então, se você procura observar sempre o aspecto negativo de tudo o que acontece na humanidade, obviamente você não vai conseguir visualizar nada de bom na Terra, não é? Mas se você procurar mudar a sua forma de pensar, mudar o direcionamento da sua atenção e do seu olhar, você vai conseguir ver que na Terra existe muita coisa boa e existem muitas pessoas que estão com um pensamento único e exclusivamente direcionado para o bem, para ajudar o semelhante, para construir coisas boas, para fazer com que a humanidade da Terra progrida e evolua para o bem e não para o mal. Então nós temos isso. Só que muitas pessoas não conseguem visualizar. Só que esse fato de não conseguir visualizar é muitas vezes devido ao fato das pessoas não quererem visualizar. Porque em grande parte todo o mal que acontece na Terra, e aí quando nos referimos a mal, nós não estamos nos referindo apenas a atitudes maldosas, né? A crimes, ou a seja lá o que for. Quando nos referimos ao mal, nós nos referimos de uma maneira geral ao que falamos mais acima, do uso exacerbado e equivocado dos valores, prazeres e sensações que a matéria proporciona, né? A matéria ela está aí para ser utilizada em suas mais diversas formas e expressões, mas para ser utilizada da forma certa. Só que muitos seres, em diferentes graus, né, acabam por fazer um mau uso da matéria e com isso contribui para essa visão negativa a respeito do planeta Terra de uma maneira geral. Porque no seu íntimo, como a pessoa sabe que ela também está equivocada em diversos aspectos, ela acaba tendo uma tendência de buscar os iguais ao invés de buscar o melhor exemplo para se espelhar e para melhorar, não é? Então, como as pessoas vivem na busca das suas satisfações pessoais, elas acabam fechando os seus olhos e o seu coração, se isolam o quanto possível dos melhores exemplos e acabam se aproximando e tendo essa visão de que a Terra ainda é um mundo essencialmente voltado para o mal e que não é totalmente e nem essencialmente. Então, Kardec vem nos explicar que esse julgamento que muitas pessoas têm é decorrente de uma visão muito estreita, né, que dá uma falsa ideia do conjunto. Então, como nós falamos, a Terra ela é apenas um planeta em bilhões e bilhões e bilhões de planetas que são habitados pelos espíritos, nós, né, em suas diversas fases da escala evolutiva. Nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso em outros momentos, em outros estudos, mas é sempre bom a gente tá reforçando esses pontos, que nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, com o objetivo de chegarmos à perfeição e à nossa felicidade. Para isso, nós temos um caminho a percorrer, e esse caminho, com base no nosso livre-arbítrio e na lei de causa e efeito, ele vai ser mais ou menos tortuoso, com base nas nossas próprias escolhas. Vai ser mais feliz, menos feliz. E aí, as escolhas que nós vamos fazendo, que vão delimitando as nossas escolhas, ao longo da nossa evolução, nós somos direcionados a habitar mundos que estejam em acordo, que sejam habitados por seres que estejam nas mesmas faixas de escala evolutiva, para que os afins possam juntos trabalhar pela sua melhoria, né? Claro que sempre com o auxílio dos espíritos superiores que sempre nos ajudam. Então a gente precisa
para nós julgarmos alguma coisa, nós não podemos julgar a partir da análise de uma pequena parte. Então, nós precisamos expandir o nosso raciocínio, entendendo que a Terra faz parte de um universo infinito, que está em constante expansão, que a obra de Deus ela é infinita, Deus continua criando, então nós somos uma pequena parte que está cumprindo o seu papel na obra da criação de Deus nosso Pai. Então nós precisamos analisar tudo do ponto de vista de uma vida contínua, infinita, abrindo o nosso pensamento a novos horizontes. Então, para a gente entender um pouquinho melhor a respeito disso que a gente está falando, de muitos planetas, tipos de planetas, as pessoas que habitam a Terra e não habitam, para a gente entender um pouquinho melhor isso, existem 5 tipos de mundos habitados, né? São eles mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos ditosos, mundos celestes ou divinos. Explicando brevemente cada um deles, os mundos primitivos, eles são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Os mundos de expiação e provas são mundos onde, essencialmente, acontece o que nós já falamos, o predomínio da matéria sobre o espírito, o predomínio do intelectual, muitas vezes mal usado, sobre o moral, não é? Onde acaba predominando a sensação de que o mal impera. Né? Então é onde nós, que ainda estamos muito enraigados em diversas questões relacionadas à matéria, viemos para sofrer, para expiar as nossas faltas, as provações que nós precisamos passar. Os mundos de regeneração são mundos onde os seres que lá habitam ainda precisam se melhorar. Claro, ainda estão todos na sua jornada, ainda precisam se melhorar, são mundos onde a matéria existe, ainda são necessárias as provações para que nós possamos nos melhorar, mas muito de todo o mal que nós vemos na Terra deixa de existir. Não é? A maldade que muitas vezes existe na essência de algumas pessoas acabam deixando de existir e os seres que habitam nesses mundos de regeneração aurem novas forças, né? Repousando um pouco das fadigas da luta de várias encarnações passadas, errando e procurando se melhorar, e aí tendo um pouco mais de fôlego para seguir nas jornadas, procurando a melhoria, mas não com tanta dificuldade, com tanta luta, né? Depois dos mundos de regeneração, nós temos os mundos ditosos, onde essencialmente o bem sobrepuja o mal. Então, onde nós vemos o bem imperando. E, por fim, os mundos celestes ou divinos, que são as habitações de espíritos já completamente depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então, nós vemos que esses 5 escalas de mundo regem a classificação de todos os mundos que existem no universo. Então, assim como a Terra, existe uma infinidade de planetas que estão na mesma posição da Terra, de serem um mundo de expiações e provas. Assim como existem muitos mundos primitivos, mundos de regeneração, mundos ditosos, mundos celestes ou divinos. E o que acontece? À medida que nós vamos seguindo na nossa evolução, nós somos, a cada encarnação, não a cada, né? A cada período, conforme a nossa evolução, nós somos direcionados aos mundos de acordo com o estágio evolutivo de cada um de nós, não é? E também há que se considerar e de se explicar que a Terra, os planetas de uma maneira geral, eles, assim como os espíritos, os planetas também evoluem, não é? Mas eles evoluem no sentido de deixarem de ser um mundo com tais características e passarem a ser um mundo que de outras características para receber aqueles espíritos que estão em processo de evolução. E por que a gente está falando isso? Porque a Terra, o nosso belo planetinha azul, que é um mundo de provas e expiações, está, nesse momento que nós estamos vivenciando,
numa fase de transição, deixando de ser um mundo de expiações e provas para se tornar um mundo de regeneração. Não é? Então, considerando essas características que nós falamos, em breve, e aí esse em breve, nós não podemos considerar o tempo como nós conhecemos aqui na Terra, porque nós temos uma visão muito limitada de tempo, não é? O tempo, se nós pensarmos na vida do espírito, os 80, 100 anos que nós passamos vivendo aqui na Terra é uma fração de tempo se nós considerarmos a nossa vida enquanto espíritos eternos. Então nós estamos, usando um termo popular, no olho do furacão desse processo de transição. E o que os espíritos nos dizem é que todos nós que habitamos a Terra precisamos, mais do que nunca, sermos vigilantes e procurarmos nos melhorar, nos esforçar para melhorar as nossas atitudes, os erros que cometemos, tudo o que nós reconhecemos de erros nossos, nós estamos tendo oportunidade de nos melhorar para que na nossa próxima e próximas encarnações a gente possa, com a bênção de Deus nosso Pai, poder encarnar de novo aqui na Terra, e a Terra já como um mundo de regeneração, já como esse mundo onde a maldade e tantas lutas e tantas dificuldades e tanta miséria humana, como o que dá título ao nosso ponto de hoje, né, a causa das misérias humanas, onde tantas misérias humanas deixarão de existir. E nós poderemos reencarnar, continuaremos nas nossas lutas, continuaremos buscando nos melhorar, mas sem muito do que existe de hoje. Então os espíritos nos dão esse recado. E aqueles que não aproveitarem essas oportunidades que estão sendo concedidas agora, infelizmente, na próxima encarnação, já não poderão encarnar na Terra. Isso não significa que para esses espíritos estará acontecendo um retrocesso, né? Na verdade, não significa. Isso significa que eles serão direcionados a outros mundos que estejam na mesma faixa vibratória que a Terra está deixando, de mundo de provas e expiações, para que lá eles possam seguir no seu processo de melhoria, pois, em não tendo aproveitado a oportunidade aqui na Terra, eles não poderão continuar, porque eles não terão uma condição propícia a colaborar e a participar da Terra nessa nova etapa em que a Terra vai ingressar, né? E aí, se nós fizermos uma analogia, né, para que nós possamos entender um pouco melhor tudo isso que a gente está falando, né, é sempre interessante a gente falar, usando analogias, exemplos da nossa vida mais prática aqui, né? Pensando aqui na Terra, na nossa vida aqui na Terra, existem vários tipos de lugares onde as pessoas se reúnem, não é? Lugares melhores e lugares piores. Então, existem, por exemplo, hospitais, presídios, manicômios, lugares muito pobres, lugares onde ainda imperam as guerras. Em todos esses lugares, nós vemos situações muito difíceis e muitas vezes nós vemos nesses lugares a essência da miséria humana. Mas esses lugares que nós citamos de exemplo, não representam a Terra de uma maneira geral, não é? Esses lugares são pontos isolados onde as pessoas que lá estão para se melhorar de alguma coisa. Então, os doentes estão nos hospitais, aqueles que cometeram crimes aqui nas leis humanas estão nas penitenciárias, aqueles que têm algum tipo de problemas mentais, enfim, direcionados aos manicômios, aqueles que buscam ambientes das guerras, mas esses são os locais isolados onde, em algum determinado momento, as pessoas podem sair de lá e, uma vez fora, elas não desejam retornar, não é? Um doente que consegue se curar e deixar o hospital e vir, digamos, para o mundo aqui fora, ele não deseja retornar, né? Ele deseja ficar aqui fora e seguir a sua vida. É mais ou menos essa analogia que nós estamos fazendo. Então, aquela pessoa que esteve durante algum tempo numa penitenciária, cumprindo o que as leis humanas determinam, né? Como
como penalidade para alguma falta cometida, aquele que está lá vivendo todas aquelas dificuldades que a gente sabe que existem no ambiente desses, uma vez que sai, ele não tem vontade de voltar lá para dentro. Então é mais ou menos essa relação que nós estamos fazendo, né, com relação à terra, que ainda seria, entre aspas, né, lembrando que é uma analogia, como uma penitenciária, de onde nós estamos, através do nosso esforço, buscando as condições necessárias, nos melhorar para sair de lá e seguir para um mundo de regeneração que é, digamos, o mundo aqui fora. E uma vez que nós consigamos, a gente não vai querer retornar para aquela penitenciária, não é isso? Nós vamos querer seguir para frente. Então essas analogias, elas são interessantes para nos ajudar a entender essas questões, não é isso? E aí, assim, a gente vai entendendo que a situação, então, material e moral da Terra, ela não tem nada de errado ou de espantoso, ou que venha nos fazer, no limite, achar que Deus não existe ou negar a Deus. Não tem nada de errado ou de espantoso com o que está acontecendo na Terra agora. A Terra está no lugar onde ela está, cumprindo o papel ao qual ela se destina na obra da criação. E nós que aqui estamos, cabe a nós nos melhorarmos, nos esforçarmos para conseguirmos sair de um estado A, que é um estado menos favorecido, para um estado B, onde nós estaremos melhores, né? E aí, um outro ponto muito interessante também, quando nós falamos de evolução, é interessante dizer que nenhum espírito, apenas para reforçar o que nós já dissemos, né? Nenhum espírito vai se ver preso indefinidamente a um planeta ou a um estágio evolutivo de planeta. Como dissemos, assim como nós evoluímos, os planetas também evoluem. E a nossa evolução enquanto espíritos, ela vai ser mais ou menos rápida, e essa rapidez da nossa evolução, que depende única e exclusivamente dos nossos esforços, vai definir o tempo em que nós vamos permanecer em um mesmo planeta ou em planetas diferentes de uma mesma categoria, né? Lembrando, e aí nesse ponto que nós estamos do nosso estudo, acho que a gente já consegue entender com muito mais clareza aquela frase de Jesus que diz que há muitas moradas na casa de meu Pai. Né? Então acho que a gente já consegue entender com muito mais clareza o que essa frase quer nos dizer. E aí a nossa evolução, ela é mais ou menos rápida, e isso depende única e exclusivamente de nós. Nós já tivemos oportunidades também de conversar em outros momentos, mas vejam, nós estamos sentados aqui agora conversando. Ao terminar esse estudo, nós temos opções. O que nós podemos fazer, né? Nós podemos amanhã acordar e imagine que você não tenha nada para fazer relacionado a trabalho, vida profissional ou o que seja. Digamos que você acorde amanhã e você tem um dia livre. Então você tem a opção, por exemplo, de ficar em casa, sentado no sofá, assistindo filmes ou não fazendo nada o dia inteiro. Ou você tem a opção, por exemplo, de sair de casa e ir visitar uma instituição de caridade, ou tentar levar um alimento ou uma roupa a quem precisa, ou simplesmente andar pela rua e tentar levar uma palavra amiga, uma palavra de conforto a pessoas que precisem, que estejam pelas ruas. Então existem N opções e todas elas estão à nossa escolha do que fazer. Uma vez escolhendo, nós, consequentemente depois, colheremos os frutos dessas nossas escolhas. E é por isso que nós dissemos que a nossa evolução ela vai mais ou menos rápida, de acordo com as nossas escolhas, tá? E o tempo que nós vamos permanecer. Então, quando nós falamos assim, se nós estamos na Terra, agora, nesse exato momento, na encarnação atual, com a Terra do jeito que está, é porque nós precisamos estar. E porque nós conscientemente concordamos com isso no nosso planejamento reencarnatório, não é? Então, essa consciência é muito importante para que nós não deixemos, muitas vezes, nos levar pelo desânimo, como falamos lá atrás, de achar que nós estamos vivendo num momento que não tem solução, porque ele tem.
Então, se ele tem solução, se a doutrina espírita nos ajuda a entender e perceber que tem solução, então vamos procurar nos focar, mudar a nossa atenção, focar a nossa mente e o nosso coração para o lado que está a solução, não é? E não para o lado do que mostra que a solução não existe. Então, de novo, é questão de escolha, né? E aí nós vemos uma série de características pensando na Terra, como nós falamos, né? Por exemplo, uma série de características pensando aqui, de novo no título do nosso estudo, que é a destinação da Terra. Embora a Terra seja um mundo apropriado para expiação e provas dos seus habitantes, fazendo aquela analogia como uma penitenciária, por exemplo, nós gozamos de uma certa liberdade que nos permite escolher o caminho e transformar o nosso mundo íntimo e o mundo de uma maneira geral à nossa volta, melhorando. Então, na verdade, nessa analogia que nós fizemos, a Terra não seria uma penitenciária com características semelhantes ao que é um ambiente de penitenciária que nós vemos aqui no nosso mundo material. Mas sim, nós poderíamos chamar de uma penitenciária especial, onde nós estamos aqui porque temos que estar, porque erramos, precisamos nos melhorar, mas podemos escolher, né? Podemos essencialmente escolher e fazer da nossa vida cada vez melhor. O nosso mundo é um mundo cheio de belezas naturais para todos os lados. E quando nós falamos de belezas naturais, nós não nos referimos apenas à natureza, nós falamos também do corpo, né? Dessa máquina que Deus nosso Pai nos deu para que nós possamos vivenciar essa experiência aqui da Terra. Tem belezas para todos os lugares. Se nós olharmos para o céu, para a terra, para um lado, para o outro, para todos os lugares que nós enxergarmos, existem coisas belíssimas e só não consegue visualizar quem conscientemente mantém os seus olhos fechados para essas belezas. E passando a prestar atenção nisso, nós conseguimos desenvolver cada vez mais a nossa sensibilidade, que é algo importantíssimo para nós, né? Então a Terra também nos oferece oportunidades mil de experiências, muitas experiências, a todo tempo, a todo momento. Essas experiências serão umas agradáveis, outras desagradáveis, mas todas essas experiências serão importantes para o nosso crescimento espiritual. É uma escola, né? Nós fazemos tanto analogia nos estudos, nas palestras, nos grupos de estudo da nossa vida com relação à escola, com professores, com alunos. Então nós estamos o tempo todo tomando lições. Às vezes nós não fazemos as lições, né? Às vezes nós vamos ficar de recuperação, vamos ter que ficar depois da hora para copiar o resto da matéria. Mas em qualquer lugar que nós estejamos, essas lições estão aí para nos ajudar, nos fornecem elementos para que a gente possa nos melhorar teoricamente e transformar a teoria em prática para evitar repetir os erros e nos melhorar. Então a Terra é a escola que nós necessitamos nesse momento que estamos, né? Nós podemos curar aqui na Terra as nossas doenças espirituais. As nossas doenças morais, elas são as maiores causadoras das nossas doenças físicas. Então a Terra é um hospital. Nós recebemos o tratamento, muitas vezes ele é um pouco doloroso, mas é o que nós precisamos para recuperar a saúde. Sabe aquele remédio amargo que nossas mães nos davam e a gente reclamava, e aquele remédio amargo que dizia assim, toma, ele é ruim, mas você vai melhorar. Então é isso. A Terra é esse remédio que a gente precisa e que a gente pode tornar cada vez melhor com o nosso próprio esforço de melhoria, não é isso? E então, lembremos-nos também que nós trazemos em nós já de outras encarnações, como nós falamos, tudo isso que a gente vivencia na Terra faz parte de uma bagagem espiritual que nós trazemos de outras encarnações.
E aí essa bagagem espiritual, ela compõe o que nós somos, o que o ambiente onde nós estamos inseridos e que o mundo, por consequência, por um efeito em cadeia, em cascata, também acaba sendo como é. Então, o que a gente precisa lembrar sempre é do que nós falamos. Embora a Terra, e aí nós já estamos caminhando para o final do nosso estudo, né? Acho que já conseguimos entender o que Jesus quis dizer quando ele diz que há muitas moradas na casa de meu Pai, né? Conseguimos entender também a que a Terra se destina, o que dá causa às misérias humanas, como diz o nosso título, e que esse momento que nós vivemos, embora necessário, ele não é permanente. E ele vai sumir e melhorar tão rapidamente quanto for a nossa própria vontade de melhorar. Então, podemos chamar de penitenciária, como chamamos, podemos chamar de escola, de hospital. A Terra é tudo isso com o único objetivo de nos fazer melhorar e, de novo, deixando para nós mesmos, para nossa escolha, para o nosso livre-arbítrio, melhorar. E nós conseguiremos chegar lá. Basta que a gente vá dia a dia, degrau a degrau, aos poucos, procurando corrigir as nossas pequenas falhas, como nós falamos. E aí, para a gente encerrar, a gente vai citar uma fala de Emmanuel, quando ele diz assim: a lei é viva e a justiça não falha. Esquece o mal para sempre e semeia o bem a cada dia. Ajuda aos que te cercam, auxiliando a ti mesmo. O tempo não para, e se agora encontras o teu ontem, não ouvides que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Emmanuel. Então, Emmanuel, esse companheiro bendito que tanto nos ajuda e que tanto nos orienta, Emmanuel nos traz essa mensagem muito singela para nos dizer, e essa frase, eu vou repetir essa última frase, porque ela é muito significativa: o tempo não para, e se agora encontras o teu ontem, não ouvides que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Então essa frase, ela resume tudo, não é? Então, se hoje nós vivenciamos dificuldades, se nós estamos aqui na Terra, se ainda estamos aqui da Terra, é porque é resultado do nosso ontem, né? Mas o nosso amanhã depende do que a gente está construindo hoje. Então, meus amigos e amigas, né, vamos nos esforçar para nos tornar melhores e assim contribuir para que a Terra seja um mundo melhor, cada vez mais um mundo melhor, e que o estágio da Terra passando para o mundo de regeneração, chegue o mais breve possível e que nós possamos estar juntos nas próximas encarnações, vivenciando e colhendo os benefícios dessa nova faixa vibratória de mundo que a Terra vai entrar, para assim seguirmos no nosso processo evolutivo de uma maneira geral. Tá? Então, eu queria agradecer muito pela atenção de todos, pelo carinho de terem acompanhado o nosso estudo até aqui. Agradecer muito mesmo. O nosso grande objetivo é provocar reflexões. Esse é o objetivo, é isso que nós precisamos nesse momento, né? Como dissemos, a gente está vivendo um momento um pouco conturbado no mundo, mas o que está acontecendo agora não é o fim do mundo, como se diz no popular. A Terra já passou por outros momentos como esse no passado, está passando por esse agora, e todos esses momentos são providos por Deus nosso Pai como aquele remédio que é necessário para todos nós nos melhorarmos. Podemos não entender muito bem agora, podemos sentir as dores e as dificuldades, mas lá na frente tudo isso vai passar e todos nós estaremos juntos e nos sentindo muito, muito melhores, né? Então, muito obrigado pela atenção mais uma vez. De todos os que estão assistindo, nós queríamos fazer um agradecimento para as casas espíritas
companheiras, né, co-irmãs que participam das nossas transmissões, os nossos amigos lá de Muriaé, lá de Minas, o Centro Espírita Discípulos de Jesus, aqui de Campo Grande, a ASEB, né, o Grupo Espírita Teresa de Jesus, que também se faz representado, o Grupo Espírita Aura Celeste de São Lourenço, também em Minas Gerais, o Centro Espírita Isaac Lima, aqui de Campo Grande, o NELD, que é o Núcleo Espírita Leão Denis, Fraternidade Espírita João Batista, o GEAF, que é o Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Então todos, e eu particularmente também quero fazer agradecimentos, porque a gente repassa a divulgação não só para as pessoas que temos os contatos diretos no CELV, mas também para as nossas relações pessoais, e eu sei que tem companheiros e amigos que eu tenho ao longo da minha trajetória aqui na Terra, graças a Deus. Eu sei que eu tenho amigos aqui no Rio de Janeiro, em outros estados, e tem algumas pessoas assistindo até de fora do Brasil, então a gente fica muito grato por tudo, pela atenção. Muito obrigado mais uma vez, e aí agora nós vamos fazer a nossa prece de encerramento para agradecer a Deus pelo estudo da noite de hoje. Então vamos elevar o nosso pensamento ao alto mais uma vez, dizendo: Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, elevamos o nosso pensamento a Ti, desta vez para agradecer pela oportunidade que tivemos do estudo, da reflexão, do aprendizado, e que nós possamos, Senhor, principalmente, colocar em prática esses ensinamentos, essas reflexões que fizemos em nosso dia a dia, procurando nos tornar pessoas melhores, sempre contando com a Tua luz, com o Teu amparo e com o Teu carinho sobre cada um de nós. Então, Senhor, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, e que o Senhor nos dê licença para encerrar a reunião de estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado. Que tenhamos todos uma noite de muita paz e fiquemos com Deus.